Em 1885, na Conferência de Berlim, ocorreu a partilha da África, a divisão do continente africano em países. Houve desrespeito às culturas locais naquele momento, pois tal partilha foi feita por países europeus sem levar em conta as características do lugar. O mapa do continente africano foi retalhado de acordo com os interesses das nações europeias. Centenas de diferentes etnias passaram a ter que conviver com as mesmas leis, dentro de um país com línguas impostas. Na África do Sul, por exemplo, a partir de um determinado momento, a língua oficial passou a ser inglês. Foram desconsideradas as rivalidades históricas entre as tribos. Alguns países não ficaram contentes com a partilha da África, o que anos depois desembocou na Primeira Guerra Mundial. As populações locais não assistiram pacificamente a esses movimentos neocolonialistas. Houve uma certa resistência que se fortaleceu no século XX por questões dos próprios países colonizadores. Alguns desses movimentos de resistência são aqui citados: a Revolução Urabista no Egito, a Revolução Mahdista no Sudão e a reação dos somalis na partilha e luta pela liberdade, entre outros. Foram vários movimentos de guerras e resistências que eclodiram no continente africano. Basicamente, toda a conquista do continente africano se deu entre 1880 e 1910. Até 1880, cerca de 80% do território africano era governado pelos seus próprios reis. Entretanto, nos anos seguintes, tal situação mudou bastante. Em 1914, a Etiópia e a Libéria ainda eram as únicas regiões que não tinham sido dominadas. O neocolonialismo na África foi de 1880 a 1960. Os processos de independência começaram a partir de 1950, mas ainda hoje existem processos de reorganização dos territórios. Com o término da Segunda Guerra Mundial, os países imperialistas passaram por um árduo processo de reconstrução. A França e a Inglaterra, países que saíram enfraquecidos da guerra economicamente e militarmente e que foram bastante destruídos pelos bombardeios dos países do eixo, passaram a ter outras preocupações mais urgentes, como fazer acordos internacionais e reconstruir suas cidades. Além disso, no pós-guerra, o foco passou a ser a Guerra Fria, em detrimento da colonização. A pressão internacional para a descolonização através da opinião pública também foi fator importante. Os países afro-asiáticos observavam estes movimentos com atenção. Os países europeus estavam se retirando da África e da Ásia, deixando os territórios sem um governo minimamente organizado. Mas, como consequência, ocorreram vários conflitos internos, de motivações políticas, religiosas e culturais nos territórios emancipados. Em suma, os países europeus colonizaram sem pedir licença e deixaram as colônias da mesma forma, largando-as ao seu bel prazer. A criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, foi outro fator importante nesse processo. Surgiu com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento dos povos e com a promoção da paz, evitando conflitos armados. A pressão da ONU sobre os países que tinham colônias foi fundamental, já que a organização repudiava a atitude de guerra e tortura. E aí que entra o principal ponto desse Drops de História. O filme Hotel Ruanda, de 2004, é uma referência ao estudo dos conflitos internos nos países africanos, especificamente em Ruanda, país da África Oriental. Inicialmente uma colônia do Império Alemão, Ruanda foi entregue à Bélgica após derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial, conquistando a sua independência apenas em 1962. O filme conta a história de Paul Rusesabagina, um hoteleiro que decide abrigar diversos refugiados em seu hotel, antes destinado aos turistas e missionários na região, na tentativa de defender sua família e amigos tutsis da violência e da repressão dos Hutus. A história é baseada em acontecimentos reais e apresenta o duro e sangrento conflito entre duas etnias inimigas, os Tutsis e os Hutus, que foram obrigadas a conviver em um mesmo espaço geográfico disputando o poder político, após a retirada da Bélgica da região. Esse é apenas um dos exemplos das disputas étnicas. Outros países africanos viveram situações semelhantes. Mas aí já é outra história.